Então, nas Liturgia do Ordinário, alguém já tinha lido esse livro? Foi uma releitura? Para mim foi uma releitura, Na mais ou verdade, menos. não foi releitura, porque da primeira vez eu ouvi. Exatamente, a mesma coisa comigo, né? A Pilgrim liberou de graça aí um tempo atrás, eu consegui o audiobook, escutei ele e agora estou fazendo a leitura lida, né? E tem sido uma experiência diferente, eu confesso, né? Apesar de eu não ter muitas dificuldades com audiobook, mas eu acho que eu estou... Quando a gente vê as palavras, parece que elas são mais reais, né? Em algumas coisas, e tem me chamado a atenção algumas coisas diferentes. A Adri foi a primeira vez que leu. Inclusive, tiveram coisas que eu nem lembrava, e olha que não tem muito tempo. É porque, como a gente estava conversando lá no grupo, muita coisa se perde quando a gente está só ouvindo, né? Quando eu ouvi, não foi aquela audição que eu parei para ouvir. Eu ouvia enquanto estava fazendo outras coisas. Então, muita coisa se perde, né, nesse percurso. E tem sido bem legal. Eu estava... É interessante, assim, como a gente associa os sentidos, né? Porque eu ouvi esse áudio, o audiobook, fazendo uma faxina de mudança. E aí, muita coisa do livro eu não lembro, mas eu lembro onde eu estava quando eu estava ouvindo. Eu lembro o que eu estava fazendo, eu lembro o que estava, né, exercendo, onde estavam as coisas de casa. E veja, né, liturgia do ordinário, assim, Inception, liturgia do ordinário dentro da liturgia do ordinário. Então, é uma experiência interessante. Nesse livro ele bombou, assim, quando foi lançado, muita gente falando muito bem dele. Esse termo liturgia começou a aparecer com mais frequência assim, em alguns meios evangélicos, apesar de a gente já conhecer essa palavra associada ao culto, né? Eu acho que na maioria das igrejas mais tradicionais se escuta falar liturgia do culto, a ordem de culto, e algumas igrejas já trabalham mais com a ideia de liturgia da vida diária, né, da vida comum, e algumas igrejas não gostam muito dessa palavra, por achar que é alguma coisa muito estruturada, alguma coisa assim, mas como a própria autora falou, né, elas têm uma liturgia, às vezes que ela, mesmo que elas não digam assim, né, a liturgia da gente é assim, mas existe uma liturgia. Então, liturgia tem a ver com essa, né, essa organização de alguma coisa, né? Organização do dia, organização do culto, organização do que está acontecendo, que é repetido, né? E do ordinário, que vem justamente nesse sentido do que é comum, né? E a autora, Tish Warren, ela é ministra da Igreja Anglicana da América do Norte, né? Como a Evelyn falou, a gente pode ter alguns estranhamentos, porque não é muito comum o anglicanismo aqui no Brasil, e aí algumas coisas podem soar um pouco distintas para a gente que está mais acostumado, apesar das diferenças denominacionais, batista, presbiteriano, congregacional, Assembleia de Deus, a gente tem muita coisa em comum, principalmente em relação à nossa cultura também, né? Então, a gente, às vezes, vai precisar pesquisar um pouquinho do que ela está falando, né? Até porque não é só a diferença denominacional, mas a diferença cultural também, porque ela mora na América do Norte, né? E a partir disso tem coisas diferentes também para a gente ver. Ela é casada, né? Tem filhas e ela também trabalha com um grupo para universidade, né, com universitárias, assim, trabalhando, acho que é aconselhamento, e ela escreve também para algumas revistas online com regularidade, né? Eu não conheço nenhum artigo dela, mas sei que já saiu outro livro dela na Pilgrim, né, que é Oração para a Noite, se eu não me engano, que está aí também nas filas de infinitos livros para ler. Né? E a gente começa o grupo de hoje com dois prefácios, né? Uma é a edição brasileira, foi feito pelo pastor Igor Miguel, e outro o prefácio comum. Muitas vezes o prefácio ele não acrescenta tanto no conteúdo do livro, né? Muitos prefácios eles falam um pouco assim da experiência do leitor, né, da pessoa que estava fazendo o prefácio, e de como o livro foi organizado. Mas é muito interessante ver, principalmente Igor Miguel, que pelo menos eu acompanho ele muito de perto, né, o pastor da Igreja Esperança, não sei se mais alguém aqui também acompanha ele, mas ele vem falar, né, de como esse livro chegou para ele no momento que ele estava caminhando muito com a mente dualista, né? Que a gente, quem nunca passou por essa fase, né? Ou quem não cai nela de vez em quando, que é aquilo que é espiritual,
separado do que é material, né? Que é alguma coisa que, né, João vem tratando isso na Bíblia. Então, não é uma coisa dos dias atuais, não é uma coisa, né, do século passado, mas é uma coisa que está aí sempre passando, sempre atravessando as nossas vidas, né? Eu acho que as igrejas pentecostais têm muito mais disso, né? Igreja ou pentecostal que tem uma herança mais para esse lado, de fazer a linha assim, tipo, ah, não pode isso porque isso é do mundo, aquilo é do mundo, então não pode. E então eu cresci muito nisso, né? Ainda ontem eu postei sobre a saia, né? Que eu usava saia na escola, todo mundo usava calça e eu usava saia. Tava até conversando com a menina que disse que na época do fundamental, né? Ela também tinha usado saia e era todo mundo da mesma forma, de calça, só que não era jeans, era no tecido da calça, né? E aconteceu o mesmo comigo. Aquelas calças de fundamental que são de malha com a listrinha branca do lado. Aí eu tinha a versão saia. E na educação física, que era short, aí eu usava o short por baixo da saia. Então, era muito engraçado, assim, porque, tipo, nessas igrejas tem muito essa questão da aparência, que não é irrelevante, né? Eu acredito que seja importante também, mas é como se você está aparentemente distinto dos outros, já mostra que você, sei lá, tem um brilho diferente, entende? E eu acredito que isso pode ser um pouco perigoso. E também é uma herança dessa separação, né? Daquilo que é secular, daquilo que é sagrado. Sim, e essa herança, né, ela vai entrando em diversos aspectos da vida, na nossa aparência, naquilo que a gente consome, naquilo que a gente consome não só de material, mas de mídia, né, naquilo que a gente consome em áudio, aquilo que a gente consome como arte, como livro, né? Não, eu só posso ler esse tipo de livro, eu só posso escutar esse tipo de música, e o pastor Igor ele vai dizendo que isso meio que estava trazendo uma desconexão dele com a realidade, que realmente é algo que pode acontecer, né? A pessoa ficar procurando esse algo espiritual, que deveria ser algo maior, algo mais profundo, algo sobrenatural, e acabar deixando de olhar para aquilo que é real, né? Que é onde Deus nos colocou. E ele então vai dizer que esse livro e também a experiência do Labri dele, né? Que ele vem falar que na hospitalidade no Labri houve um encontro com o ordinário, com esse olhar de sacralidade. Eu achei interessante isso que ele falou, que nessa experiência do Labi que ele teve, ele pôde ver naquilo do ordinário, da vida comum, que há o sagrado ali também, né? Que o sagrado se faz presente nessas pequenas coisas, né? Que ele não precisa ficar buscando viver num plano diferente, vamos dizer assim, e condenando tudo aquilo que é material, tudo aquilo que, que é o próprio gnosticismo que faz, né? Que é impuro, porque está na carne. E como fazer Só isso, né? cortando rapidinho, mais uma Pode vez. cortar. É, tem assim, olhando para a gente hoje, se a gente fosse levar isso às últimas consequências, a gente não ia poder fazer nada, né? Porque se o problema é que algo seja construído ou feito por mãos daqueles que não servem a Deus, eu não posso usar esse fone porque eu não sei quem construiu, eu não posso usar essa roupa porque eu não sei quem fez, né? Então, se a gente for levar isso às últimas consequências, a gente vai ter que construir as nossas próprias roupas, fazer as nossas próprias casas. E os puritanos, houve um tempo que eram assim, né? Eles se afastavam da sociedade e viviam ali, eles costuravam suas roupas justamente para ter essa separação do que era secular. E isso é interessante a gente pensar. Sim, e ainda há comunidades que vivem assim, né? Os Amish mesmo, eles se recusam mesmo para não ter contato com essas coisas, né? Impuras, vamos dizer assim, e de uma forma que eles estão também perdendo aquilo que o Senhor pode oferecer de outras formas, né? E também prejudicando o caráter missional das nossas vidas, que isso a gente fala um pouquinho mais para frente. E aí, Igor, ele vem falar aqui que não existe problema na repetição, né? Que nós precisamos resgatar o sentido e a transcendência nos rituais comuns, né? No ritual do nosso dia a dia, no ritual daquilo que a gente faz, e aqui é importante que a gente pense, traga isso para a nossa realidade.
né? Alô, diabo, poxa, que a gente pense na nossa realidade, né? Porque a forma como a gente acorda é uma forma diferente, a forma como a gente, né, inicia o nosso dia, cada uma de nós é de uma forma diferente. Pode haver muitos pontos em comuns, mas tem as suas diferenças, né? Então é importante que a gente pense nos nossos ritos e não que a gente queira repetir os rituais da autora, né? É importante que a gente olhe para essas diferenças, essas distinções. E ele vem falar, né, nessa cultura que a gente tem vivido, e cada vez mais, né, uma cultura superficial que tem buscado sempre por novidade, por autenticidade, por aquilo, né, que é diferente. A gente mal se acostuma com o feed do Instagram de um jeito, aí tem que mudar. E a gente mal se acostuma com um negócio do jeito, tem que, né, tem que variar. E as coisas de propaganda, quem trabalha com comunicação, com propaganda, antigamente era um formato só, uma estrutura só, e agora tem que estar se adaptando semanalmente, né, ao que está na moda, ao jingle da moda, a música que está na moda, que é porque essa necessidade do que é novo, do que é novo, do que é novo, que vai nos deixando o tempo todo estimulado, né? O tempo todo a novidade, a novidade. Então, a repetição é tediosa. Mais do mesmo, de novo isso, de novo isso, de novo isso. Né? E é nesse sentido que ele fala, não há problema na repetição, né? Mas se a gente está imerso achando que a gente tem que viver em novidade, né, o tempo todo. Ah, não, porque eu cansei, porque eu bebo água todo dia nesse copo e eu cansei desse copo e eu quero outro copo. E aí, depois, não, eu cansei do outro copo, eu quero outro copo. Por quê? Ele não está servindo? Não, mas eu quero a mudança, né? Não combina mais com quem eu sou, com a minha personalidade, né? Com quem eu me identifico atualmente e tudo isso. A gente vai se mudando, se adaptando e, às vezes, sem perceber. E ele diz que isso não combina com a visão de eternidade, né? Essa visão dessa constante busca desenfreada não combina com a nossa visão de eternidade, né? A gente fica imerso nisso até sem perceber. Gente querendo falar, abre os microfones, viu? Se quiser levantar a mãozinha, às vezes a pessoa não gosta de cortar, tem a mãozinha aí, tá certo? Só levantar. Podem ficar à vontade de falar no chat também. Aqui eu cito ele dizendo que não há tarefas que possam ser consideradas pequenas ou de menos valor espiritual. Toda rotina pode ser uma plataforma litúrgica que reflete a glória de Deus, né? E isso tem sido falado muito, assim, eu acho que para as mães, né? Pelo menos, assim, as mães que acompanham têm visto muito isso, que muitas vezes elas estão ali de licença maternidade, às vezes tem um senso de realização muito grande no trabalho, e quando elas se afastam, que elas entram ali na maternidade e começam a ficar, né? O que eu estou fazendo? Eu queria estar fazendo outro tipo de coisa. Esses dias eu até estava ouvindo o podcast de Luísa Nazaré com Carol Bastos, se vocês não ouviram, escutem, porque está muito legal. Ela fala até muito desse assunto, né? E ela disse como ali naquela prática que ela estava tendo com o filhinho recém-nascido dela, ela precisou redescobrir o valor daquilo que ela estava fazendo, né? O valor do cuidado dela naquele dia a dia. E aí, disciplinas calmas, repetitivas e ordinárias versus os estímulos, as experiências novas todo dia e a busca por autenticidade, né? A gente se vê nessa divisão, assim, né? E a gente está vivendo nesse mundo que o tempo todo parece estar piscando, né? Luzes coloridas e estroboscópicas assim na nossa mente, né? Venham para cá, ao neon, assim, aquela setinha piscando aqui, aqui. E a gente é chamado a buscar esse lugar de quietude, esse lugar de pare, né? Esse lugar de respire e desacelere para a gente provar e ver o quão o Senhor é bom nas pequenas coisas, o quanto a gente pode adorar e encontrar o Senhor na repetição. Hoje em dia você é psicóloga e acho que você lida muito com isso, com essa questão do TDA, TDAH, sei lá, que é, tipo, tem algo, a gente tem pesquisas mostrando, né, em relação ao uso de telas, como as crianças têm desenvolvido mais esses transtornos, esse déficit de atenção. E isso a gente vê na gente mesmo, né? Atualmente a gente tem como é? Muitos estímulos visuais. Então a gente tem uma dificuldade, pelo menos eu tenho percebido isso em mim, a dificuldade de se concentrar em algo, né? A gente falou até sobre isso na live do 12 Maneiras como Socialite está transformando você, que a gente tá ali fazendo uma coisa e aí
Ah, não, tem que ter um som de fundo, tem que ter algum barulho. Tem gente que liga a televisão só para não ficar quieto, né? Tá em casa fazendo as coisas, não tá assistindo, mas liga a televisão só para ter a sensação de que tem alguma coisa acontecendo, né? E é justamente essa fuga do tédio. As crianças hoje, elas não sabem usar do tédio para a criatividade, né? Antigamente a gente fazia o quê? A gente construía casinha com papelão. Antigamente minha mãe sempre fala, né, que eu gostava mais de brincar com as caixas dos brinquedos do que com os próprios brinquedos. Então usava a criatividade, né? Utilizava do tédio para criar, né? Hoje em dia o tédio é um problema. A gente busca o que fazer para tapar esses momentos de silêncio, esses momentos de tédio, né? E aí entra também a questão da contemplação, que é uma disciplina que pouco se é estimulada no meio cristão, né? De parar, assim, não é meditar, né? Mas de contemplar mesmo, de ficar ali com seus pensamentos, de orar, de passar esse tempo com o Senhor mesmo. Inclusive, ela vai falar, acho que ela dá o exemplo de quê, meu Deus? Perdi agora, mas enfim, já já eu lembro. Vá, continue. Parece que o tédio se tornou perigoso para a gente, né? E a gente meio que ensina isso às crianças também, ó, não deixa ele sem nada, não deixa ele sem alguma coisa, porque ele pode aprontar, né? E a gente, como adulto, fica assim também, não me deixe sem nada, porque pode ser que eu comece a aprontar comigo mesmo, assim, né? O som do silêncio, o vazio pode fazer com que eu comece os meus pensamentos entrar em alguma coisa perigosa, e aí eu já quero não ficar só comigo mesmo, né? Ela até vai falar isso um pouquinho mais para frente Ah, também. lembrei. É o exemplo que ela dá da pesquisa, né? Que tiveram pessoas que preferiam tomar choque do que ficar sozinho em quarto, sem celular, sem nada, tudo quieto. Então, é um silêncio que assusta, que assombra, né? Porque justamente a gente está acostumado com um mundo de ruídos, de notícias, de imagens. O Tony Hank vai falar sobre isso também em Guerra dos Espetáculos. Você vê, né? Uns livros assim, tudo conectados, é bem legal. Sim. E eu ia dizer, olha, esse livro conversa muito com também 12 maneiras que o celular está transformando você, né, que tem a live de Evelyn, Eu lembrei conversa várias vezes muito, dele. conversa muito com os meios de graça, que está tendo post no Meninas sobre Graça, né? Então vão lá no blog ler. Então tá tudo conversando, né? Tá tudo conversando, A assim. Adri também citou o Simplesmente Crente, e conversa muito com Simplesmente Crente também, que ele vai falar justamente sobre como a gente quer algo novo, né? É uma procura absurda por novidade. A gente não quer a igreja ali com aquela liturgia certinha, não. A gente quer todo culto que tenha uma novidade, que tenha agito, né? E tem Uma justamente programação essa. diferente. Isso. E realmente, né, a nossa habilidade de concentração tem diminuído, assim, com um tamanho muito grande, né? A gente pode tirar, assim, eu não sei se eu já contei isso aqui a vocês, mas quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro período, tinha um professor, assim, que ele era fantástico, assim, na habilidade dele de conduzir a aula e deixar todo mundo vidrado, assim, nele, né? Então, ele construía uma linha de história que ele saía e voltava, ele ia e conseguia linkar com as coisas, assim, a gente ficava vidrado, assim, não via a hora da aula dele passar, né? A gente, às vezes, queria ficar mais, mas ele, porque ele não usava slide, ele não usava, assim, nada de tão, né? E ele era animado, ele conseguia, né, deixar a gente bem concentrado. 2 horas de aula com ele era ótimo. Quando eu cheguei no quinto período, eu fui ter aula de novo com ele, e ele veio dizer para a minha turma, né, gente, vocês não sabem, isso 2 anos e meio de diferença, né? Eu estava no quinto, quem estava chegando na universidade agora tinha 2 anos e meio de diferença. Ele fez, vocês não sabem como tá difícil, assim, para a gente se reorganizar para dar aula para essa geração que está chegando, que é a geração YouTube, porque vocês ainda tinham resquício de concentração que eu consegui estender, mas esse pessoal que está chegando, a média de concentração deles é de 20 minutos. Então, a cada 20 minutos, eu tenho que inserir algo novo. Então, ele começou a dar uma aula de 20 minutos e fazer alguns questionamentos, né? Começava a fazer
alguma coisa assim de perguntar, para chamar o povo. E aí ele parava e dava mais 20 minutos, e aí ele trazia um papel e pedia para o pessoal começar a escrever. E aí ele dava mais 20 minutos e ele teve que se reelaborar, né? E eu falei, poxa, 2 anos e meio. Imagina agora, né? Que ele ainda é professor e agora é a geração TikTok, né? Ele vai ficar dando aula 15, 15 Agora é 2 segundos, minutos. 15 segundos, né? 15 segundos, 60 segundos aqui e ter que se reinventar. Então, também eu percebo nos cultos, né, como igrejas assim, que tem o sermão de 1 hora, tem gente que não aguenta, tem jovem que só pega assim, o começo e o meio, o começo e o fim, né? No meio, a cabeça já viajou, já foi, já voltou, já passeou, já, né? E a gente está perdendo essa habilidade da gente se concentrar realmente devido ao que a gente tem feito, né? Não foi uma coisinha que instalou e todo mundo virou uma chavinha, mas é justamente essa repetição do nosso dia a dia, de como a gente tem vivido a cada dia, que está fazendo isso com as nossas mentes. Então, a gente vai vendo como isso, né? A gente já está misturando todos os capítulos, né? A gente vai vendo como essa repetição vai mudando com aquilo que a gente tem vivido. Para terminar esse primeiro prefácio, Igor disse que a nossa rotina não é fonte de sentido, né? Porque muitas vezes tem gente que a gente gosta dos extremos, né? A gente sai do negócio completamente bagunçado, assim, sem prestar atenção, e aí começa a querer fazer assim, né? Não, porque né, toda a minha rotina agora vai ser de onde eu tiro o meu sentido. E ele vai dizer, não, não é que a nossa rotina é fonte de sentido, mas ela também não pode ser fonte de alienação do sagrado. O ordinário deve assumir uma função quase como um meio de graça, né? E como é importante que a gente preste atenção nisso. Indo para o segundo prefácio, né, o prefácio original, algo que se alguém quiser falar, gente, interrompam, tá certo? Podem falar, pode falar aqui no chat também, fique à vontade. A autora conecta momentos de um dia ordinário com um padrão extraordinário da adoração cristã clássica, né? Eu esqueci o nome aqui do autor desse prefácio, ele vem falando que ela vem destruir uma das mais teimosas heresias cristãs, que é justamente o gnosticismo, né, que a gente falou antes, e que essa heresia ela só pode ser derrotada pela beleza da doutrina da encarnação, né? Como é importante a gente lembrar que Cristo viveu entre nós, que Deus se fez homem, que ele habitou entre a gente, né? Que ele andou na terra, né? Sujou os pezinhos de poeira, né? Que assim, se tivesse escova de dente, ele teria escovado os dentes, que ele estava com o cabelo assanhado quando ele acordava, que ele ia andando para o trabalho, que todas essas coisas o próprio Cristo, né? O próprio Deus, ele veio fazer, né? E vou indicar The Chosen aqui, tá certo? Que a gente sempre fala nessa série, porque ela é muito interessante a gente ver isso, né? De o ator ali está interpretando nessa vida comum, no meio daquelas coisas extraordinárias, a vida comum, né? E ele fala aqui, né? Toma e lê, provai, não só o vinho e o pão, mas também o misto quente e o café. E vede, o Senhor é bom. Cada centímetro quadrado das nossas vidas, a cada segundo, é dele, né? Cada segundo da nossa vida pertence a Deus. Então, vamos lá para o primeiro capítulo, Acordando, Batismo e Aprendendo a Ser Amado. E aí, né? Eu sei que ela colocou as perguntas lá no fim, né? Não sei quem de vocês respondeu e tudo mais, mas e aí, como é que vocês acordam? No susto, né? Daquele despertador que tem que ser, né? Um grito, aquele do galo, que é para a pessoa acordar, porque o sono é pesado demais, ou acorda com uma musiquinha lenta, assim, parecendo um zumbi, se arrastando, ou acorda plena, né? Antes do sol nascer, tem gente que acorda. Acorda no ódio, querendo dormir mais, acorda, né, com a vontade de virar o lençol para o outro lado e dormir, né? Acorda vendo o sol e diz, que belo dia, né? A pessoa diz, o sol nasceu já e quer puxar a cortina, dormir mais. Modo zumbi, eu também, modo zumbi, mas eu estou tentando mudar isso, né? A autora fala que antes dela entrar em jogo, ela é recebida com a verdade de quem ela é no seu eu mais básico, né? É aquele que a gente não está tentando fingir, a gente não está com máscara nenhuma, quando a gente acorda, a gente está naquele modo assim, né? Como se fosse completamente despida, como ela falou, no eu mais básico. Acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Acorda no zumbi, né? Também já dos mortos.
ela diz que a gente daqui a pouco vai vestir as nossas identidades, né? Seja lá qual for, de filha, de mãe, de profissional, né? De dona de casa. A gente vai vestir uma identidade, né? A gente vai começar a dizer quem nós somos, né? Às vezes não tem ninguém em casa, mas a gente logo vai começar a nos organizarmos aos nossos padrões. Só que ela diz que quando a gente primeiro emerge do sono, nós somos nada mais do que humanos, nada impressionantes, completamente vulneráveis, como se fôssemos recém-nascidos para o dia, né? Eu achei essa expressão muito legal, porque é como se fosse isso, né? A gente dorme, ou melhor, né? Nós somos dormidos pelo Senhor, que eu acho essa expressão muito boa, que o Senhor nos coloca em sono e também nós acordamos, né? Acordamos para um novo dia, uma nova vida, né? Como o pessoal diz, porque é como se a gente realmente estivesse dentre os mortos, como Giovana colocou ali. E aí ela faz uma interrupção para dizer que Jesus ele foi chamado de amado antes de qualquer feito extraordinário, né? Antes de ele ser, né, apresentado como Messias, né? Começado a chamar os discípulos antes de fazer milagres, ele viveu uma vida ordinária. Aquele que é digno de adoração, de glória, de trombetas, passou décadas na obscuridade e no ordinário, né? Será que a gente não tem o que aprender com Jesus, né? Será que a gente não tem tanto, né, para aprender com esse tempo que o Senhor, que a gente não conhece, que a gente não tem um relato, mas que muitas vezes a gente está querendo viver, né, uma vida de extraordinário o tempo todo, né? A gente às vezes está querendo buscar justamente viver o dia da festa, a gente está querendo viver a obra magnífica e a gente está falhando justamente no dia a dia. Jesus foi enviado com a declaração de amor do Pai, não para ganhar a aprovação do Pai, mas por sua certeza enraizada no amor do Pai, né? A autora fala aqui do batismo de Jesus, né, que no ato do seu batismo, ele foi chamado de filho amado, né? Filho amado em quem o Pai se comprazia, antes dele ter feito qualquer obra extraordinária, né, antes do seu sacrifício, que nos redimiu. Antes disso, ele é o filho amado do Pai. E antes, né, ela vem trazer essa reflexão para que a gente comece a pensar nisso também, né? Ela vem falar do sacramento, eu botei aqui sacramento barra ordenança do batismo, né? Porque aí as denominações diferem, mas ela vem trazer isso na significado da vida do cristão, né? Que vem trazer esse pensamento da inserção na família de Deus, na libertação do pecado de ontem e a recepção da promessa de amanhã. Passando pela água, o velho eu é sepultado na morte de Cristo, e saindo da água, o eu é renovado, unido ao Cristo ressurreto, né? Então, ela começa, né, a colocar essas informações aí para a gente começar a linkar tudo, né? Para justamente pensar justamente sobre esse título que ela falou. Ela cita que Martinho Lutero exortava cada membro da sua comunidade a considerar o batismo como um uniforme diário que se deve usar o tempo todo, né? Então, a gente vê a palavra do Senhor nos chamando a gente nos renovarmos todos os dias, né? A gente se transformar todos os dias, a gente se despir do velho homem e nos revestirmos do novo homem, né? E tudo isso que a autora vem falando, eu estava associando muito isso, porque a gente sabe que a jornada de santificação, ela não acontece, né? De uma vez assim, num estralo e a gente pronto, agora estamos santificados, perfeitos, já podemos ser arrebatados, né? Estar com o Pai. Mas é um processo diário que a gente precisa justamente, né? Tá aí diariamente nos revestindo do novo homem, né? Ou das novas mulheres. Estamos todas entre mulheres aqui. E aí, eu lembrei mais uma vez do podcast que eu falei aqui de Luísa Nazaré, que ela falou que a gente precisa parar de tentar ser como Jesus e começar a treinar ser como Jesus, né? A gente precisa ter esse foco de intencionalidade no que a gente está fazendo aqui, né? E investir as novas vestes, né? E ser renovado pelo Senhor. Gente, falem, viu? Falem. Ela vai continuar aqui falando que é importante lembrar novamente que é perdoado de tudo que veio antes e que haverá graça suficiente para tudo que virá, né? É importante que a gente sempre esteja trazendo à memória
né? E aí eu lembrei já virou uma liturgia do Menina Sob Graça, né? As misericórdias do Senhor se renovaram mais uma manhã. É preciso que a gente lembre disso, né? É preciso que a gente traga a nossa memória. O meio de graça da meditação é justamente isso, né? Que a gente venha puxar a nossa memória através da palavra que a gente já estudou, que a gente já introjetou, trazer novamente à memória aquilo que me dá esperança, né? As misericórdias do Senhor se renovaram, o Senhor é bom, né? Há graça para mais um dia, e a gente precisa estar trazendo isso para a nossa vida diariamente, lembrar que nós somos amados do Senhor, né? Que nós somos perdoados, e que haverá graça suficiente para tudo que virá, né? Quando a gente pensa nisso, né? Há graça suficiente para esse dia, né? O Senhor nos traz a consciência justamente que não vai faltar graça, né? Assim como não faltava maná para o dia, não vai faltar misericórdia nesse dia. Há misericórdia suficiente do Senhor para cada dia que a gente tem vivido. E a autora fala que nós somos marcados desde o nosso primeiro momento da manhã por uma identidade que nos foi dada pela graça, uma identidade que é mais profunda e mais real do que qualquer outra identidade que vestiremos nesse dia, né? Então, antes de vestir qualquer identidade, antes de vestir, né, a identidade que me foi concedida por onde eu nasci, ou pelo nome que os meus pais me deram, né, de saber que sou filha, né, que é uma das primeiras identidades que a gente tem, né? Antes de vestir a identidade da minha profissão, do meu estilo de roupa, né? Quando a gente se veste, antes de vestir qualquer coisa que possa ser transmitida, a gente é revestido por uma identidade que nos foi concedida, né? E que é eterna, né? Porque outras identidades passarão, mas essa identidade, ela nos foi dada e selada em nós, né? Que nós somos do Senhor, né? Nós somos amados do Senhor. E aí ela cita Gálatas 3:27, que diz que os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestirão. Como é lindo isso, né? Que nós somos revestidos de Cristo, né? Esse acho que é um daqueles versículos, né, que a gente lê, a gente vê, mas quando a gente relê, né, com esses olhos de alguém apontando, né, leia aqui, ó, leia aqui, a gente faz o que estava na Bíblia, que eu não vi antes. Nós somos revestidos de Cristo, né? Eu não sei aqui quem lembra do seu batismo, né? Eu sei que algumas podem ter sido batizadas quando bebezinhas, quando crianças, mas ela disse que a gente ser relembrado do nosso batismo não tem a ver com a gente lembrar do momento especificamente em que a água, né, ou caiu nas nossas cabeças ou que nós fomos imersos nela, mas a gente lembrar, né, que nós fazemos parte da família de Deus porque nós fomos adotados pelo Senhor, né, que Ele nos adotou, que Ele nos chamou, né, nele que nós estamos e que Ele nos reveste, né, de Cristo nós somos revestidos. Nós acordamos a cada manhã como batizados, né? Assim como ela falou que nós acordamos como recém-nascidos, agora ela vem dizer que nós acordamos como batizados. Somos marcados desde a manhã por uma identidade que nos foi dada pela graça, mais profunda e mais real que qualquer outra identidade que vestiremos. Tudo que nós fazemos é liturgia, é uma obra, é uma resposta à obra e a iniciativa de Deus, né? Então, ela vem dizer, a gente não vai fazer essas coisas, né, buscando esse amor de Deus, mas a gente vai estar fazendo em resposta ao que Deus nos deu. Tudo que nós estamos fazendo, a gente está respondendo ao Senhor, né? E tudo que Ele já fez, né? A gente já fez por nós o amor que Ele nos deu, as dádivas que Ele nos concedeu, as misericórdias que se renovaram. A gente não vai conquistar por aquilo que a gente está fazendo, mas a gente está fazendo em resposta ao que o Senhor já derramou em nossas vidas. Antes de tudo que fazemos, nós começamos o dia como amados. É o nosso culto fluindo do amor e do dom de Deus, né? Então, é importante que a gente pense nisso, né? Que muitas vezes a gente está buscando no culto, buscando no devocional, buscando nas nossas práticas litúrgicas, conquistar, né, o dom de Deus, o amor de Deus, a misericórdia dele, a compaixão dele. Muitas vezes a gente está
no momento de culto pessoal ou comunitário, quase como uma penitência, né? Assim, querendo conquistar, querendo que o Senhor né, veja o quão esforçado eu estou, veja o quanto eu estou fazendo, veja o tanto que eu estou desempenhando para que Ele tenha misericórdia de mim, para que Ele me perdoe. Mas não, a gente precisa ter esse consciente que, né, no nosso consciente de que Ele nos ama, que Ele nos amou primeiro, né? E que em resposta a gente pode amar, em resposta a gente pode confessar os nossos pecados e nos arrependermos, e em resposta a gente pode estar diante dele, né, e prestar esse culto em resposta a ele. Evelyn colocou aqui no chat: eu não sou definida primariamente pelas minhas capacidades, ou estado civil, ou voto, ou os meus sucessos, ou fracassos, ou fama, ou obscuridade, mas como alguém selada no Espírito Santo, oculta em Cristo e amada pelo Pai. Amém. E é nisso, né, gente, que a gente precisa nos apegarmos, nós precisamos nos apegar a essas verdades eternas, né, porque existem várias coisas que passarão, né, a fama pode passar, assim como o anonimato pode passar, né, tem gente que aí vive a vida anônima, daqui a pouco está famoso, nem queria, ou queria, mas foi de repente, né, o nosso estado civil pode mudar, né, a gente preparado para isso ou não, os nossos sucessos, né, as nossas conquistas profissionais, financeiras, materiais, tudo isso pode passar. As nossas capacidades físicas, mentais, elas podem também se deteriorar, mas a gente está selada no Espírito, oculta em Cristo e amada pelo Pai, e isso vai permanecer, né? E isso é a nossa identidade mais profunda. Isso é quem nós somos, primeiramente, antes de qualquer outra coisa. Mas, como nada é perfeito, essa realidade, essa consciência se esvai no dia a dia, né? No meio da correria, da falta de tempo, no trabalho, na distração, né? Ali nos reels, né? Vendo ali os patinhos, vendo umas coisas legais, umas piadas, a gente acaba esquecendo disso, acaba esquecendo do amor de Deus, a gente acaba esquecendo, né? Nós somos selados no Espírito, a gente acaba esquecendo e a gente acaba virando só, né? Só tendo a consciência de do que é que eu faço, da minha profissão, das minhas obrigações de casa, e a gente acaba voltando a isso. E ela diz que na manhã seguinte nós somos recebidas novamente com graça, né? Novamente, na outra manhã, a graça nos recebe. E aí, para construir, né, a cada dia essa consciência, nós precisamos dessa intencionalidade. Ela disse que a gente vai trabalhando até buscando essa amabilidade, né? Às vezes a gente acorda sabendo que é amada pelo Pai, mas aí quando a gente vai fazer as coisas, a gente vai vivendo como se a gente não fosse, como se a gente tivesse que conquistar o amor dele, mas que a gente é recebido na outra manhã, mais uma vez, né? Mesmo apesar das nossas falhas, o Senhor nos recebe em outro dia, que é o dia que o Senhor já fez, né? Ela disse: esse é o dia que o Senhor já fez. Não acordamos para uma misericórdia vaga ou genérica de um Deus distante. Exatamente. Exatamente. Ele não vai, né, nos dar uma misericórdia assim, né? Vai, né? Mas ele dá especificamente para aquele dia. Ele sabia o dia que nós estávamos vivendo, né? Ele conhece os nossos dias, ele conhece o nosso contexto de cada um. E não é uma coisa vaga, né? Mas é um Deus que nos conhece de perto. A transformação se dá na nossa vida real, onde habitamos com Deus e o nosso próximo, né? Então, não vai ser numa vida, né, amaterial, imaterial, uma vida, né, onde nós somos, né, elevadas, né, ou que nós nos afastamos, como os monges faziam, né, nos se afastar da realidade, para viver uma vida mais espiritual, né, que não tenha problema em escolher esse tipo de vida, mas que às vezes a gente está fugindo de uma coisa que a gente não pode fugir, né, que é a gente estar no nosso meio, a gente está vivendo num lugar onde o Senhor nos colocou para, nesse lugar onde a gente vive, amar a Deus e amar o próximo, né? Nessas circunstâncias que a gente vive, amar a Deus e amar o próximo.
nesse lugar onde a gente mora, amar a Deus e amar o próximo. Nesse dia a dia, nessa rotina, amar a Deus e amar ao próximo. Tem uma parte aqui que eu achei bem legal, que ela vai, antes desse outro ponto, né? Que ela diz: a realidade por trás de cada prática na nossa vida é o Deus Trino, e a sua história, misericórdia, abundância, generosidade, iniciativa e prazer. Acho bem legal que ela sempre frisa a questão de que é Deus quem tomou a iniciativa em nos salvar, né? E é isso, nós vivemos para a glória de Deus. Então, todo momento do nosso dia deve ser visando a glória de Deus, né? Então, é tudo sobre Ele. Seja quando a gente está lá, aqui, falando sobre a palavra de Deus, seja quando a gente está lavando os pratos, quando a gente está limpando a casa, né? Quando a gente está fazendo coisas que, na cabeça da gente, tipo, como isso glorifica a Deus, né? Não faz sentido quando a nossa cabeça é dualista, né? Mas Deus, ela vai falar aqui sobre a questão da criação, né? Eu gosto muito, já falei aqui, inclusive, quando volta para a teologia da criação, de que Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus criativo, Deus é um Deus que gosta da beleza, né? Então, sempre que nós, por exemplo, estamos limpando a casa, nós estamos repetindo, espelhando aquilo que o Senhor fez, né? E até faz de forma espiritual, né? No nosso coração. Ele nos limpou, nos remiu e por meio de Cristo tirou toda a mancha, toda a mácula. Sim, e um ótimo texto também para a gente saber muito da nossa identidade no Deus Trino é Efésios 1, né? Que ele vai falar que em Deus nós somos adotados, em Deus nós somos chamados, Ele nos chamou, Ele nos adotou, Ele nos redimiu por seu sangue, Ele por sua graça e seu amor, né? E ela vai falar que o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Paulo ali em Efésios vai falar, né? E tudo isso ele sempre frisando, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Então, se a gente não souber quem a gente é, né? No caos da existência, né? Quando daquelas crises existenciais, né, de quem eu sou, para que eu estou aqui, a gente pode voltar ali em Efésios 1, porque vai ter, né, nossa identidade, antes do nosso RG, antes de certidão de nascimento qualquer, está ali a nossa identidade em Cristo, né, oculta em Cristo, selada no Espírito e firmada no amor do Pai. Maiara disse aqui que Igor Miguel diz no prefácio: Deus transformou o caos em uma belíssima ordem criativa. E a gente precisa encontrar a beleza, né, quando às vezes a gente só está vendo o tédio, né? A gente só está vendo mais do mesmo, mas tem beleza nisso também. A nova vida é vivida no dia a dia. Não é só no dia de culto, não é só quando a gente está fazendo uma programação da igreja, não é só quando a gente está junto de algum irmão da igreja, mas é vivida no dia a dia, né? É no dia a dia que a gente vai ser transformado e também transbordar o que o Senhor faz na gente. A gente tem uma tendência a querer uma vida cristã sem as partes chatas, como no filme, né? E quando o filme é lento, tem as partes chatas, a gente acelera, né? Que nem clique. Não, tô gostando, não, pega o controle aqui, acelera, dá uma pausa, ou desiste do filme, né? Mas na vida real, a gente não pode simplesmente, né, fazer como clique, né? Deixa eu pular aqui esse dia, deixa eu pular aqui, esse dia está muito tedioso. Mas não é nem só a vida cristã, né? Isso é a vida de todo mundo. A gente quer pular a parte chata, a gente quer pular a louça para lavar, sempre a louça a gente quer pular, né? O guarda-roupa para arrumar, porque vai bagunçar depois, né? A gente quer pular todas essas coisas. Mas é nesse dia, né? Deus nos fez para essa vida, né? Em trabalho, em descanso, em lazer. E toda essa parte chata importa para Deus, né? E a gente às vezes fala, não, Deus se importa o quê? Com o meu culto, com o meu devocional, né? Com minha evangelização, com o meu momento de louvor. Mas ele se importa com a parte chata também. Já pensou? Os anos ordinários de Cristo são parte da nossa história da redenção. Nenhuma atividade é pequena demais para refletir a glória de Deus. A gente falou sobre isso. E a gente vê como qualquer lugar do mundo, por mais diferente que seja do nosso Brasil,
o que vai ter neles é a vida comum, né? Ela deu o exemplo de um amigo dela que estava em Calcutá, se eu não me engano. E às vezes a gente fica pensando, porque se eu vivesse né, se eu vivesse nos Alpes Suíços, eu ia viver escalando. Se eu vivesse em Maceió, eu vivia na praia. Se eu vivesse não sei aonde, eu ia viver fazendo trilha. Se eu vivesse não sei aonde... A gente fica pensando nessa vida de férias, né? Que se a gente vivesse em outro lugar, a gente ia viver uma vida de férias, uma vida de aventura, uma vida diferente. Mas ele, não, só aqui eu estou vivendo nesse lugar e o que a gente faz é trabalhar, comer, descansar e repetir, né? E claro, tem outras coisas diferentes. E às vezes, se vivesse a vida que você se projetou fazendo, você nem faria o que você disse que ia fazer. Ia estar olhando outra situação que você faria. Estava procurando outro lugar já para ir. Por quê? Porque é tedioso, cansei do mar, né? Enjoei do mar, quero agora montanhas. E aí, qual é o próximo, né? Sempre buscando a novidade. A formação espiritual, ela vem falar aqui nessa questão mais molecular, que é na vida comum, né? Que ela vem falar que as grandes verdades da teologia, que a gente sistematiza, né, nesses nomes aí, eclesiologia, angiologia, a gente vai falar cristologia, a gente vai falar bibliologia, ela diz que essas grandes doutrinas, elas precisam ser vividas da forma mais simples, nos momentos mais pequenos, que é na nossa vida comum. E às vezes a gente estuda essa coisa completamente separada daquilo que a gente vive, quase como se a gente estivesse estudando, sei lá, astronomia, né? Ou se não física. A gente está estudando física, estuda, 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 estuda. Aí quando vai colocar, vai fazer alguma coisa aqui, aí a gente não consegue associar com a nossa vida real, né? A gente vai ali vai ferver uma água, mas a gente não consegue. Então, pensar aqui, eu boto a tampa para ferver mais rápido ou sem tampa vai do mesmo jeito? Né? A gente não associa uma coisa à outra. E ela vai dizer, ó, a gente precisa ter essas grandes verdades plantadas nos nossos dias, né, nos dias ordinários. É nesse dia particular que Jesus nos conhece e declara que nós somos dele. É nesses pequenos momentos. Se é para passar toda a minha vida sendo transformada pelas boas novas de Jesus, eu preciso aprender como verdades grandiosas e arrebatadoras entram na textura de um dia comum. Né? Como é que essas verdades vêm habitar aqui? E isso eu acho que para quem gosta, né, de teologia, quem gosta de ler, quem gosta de estudar essas coisas, é o que a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente está, né, imergindo assim nesse ambiente de uma forma completamente distinta da nossa vida, né? A gente estuda, 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 estuda santidade, estuda espiritualidade, estuda não sei o quê, aí no dia comum não consegue viver nada disso, né? Estuda a Trindade, mas no dia a dia esquece, né? Esquece do Deus Trino, né? A gente estuda, né? Criação, como a Evelyn falou, aí no dia a dia deixa para lá. Isso é péssimo, né? A gente tem essa dificuldade mesmo de fazer essa associação, de trazer para perto, né? Às vezes é uma realidade muito distante, tá, ok, tem dizendo na Bíblia, mas a gente tem essa dificuldade de colocar na prática. Por isso que é importante também estudar teologia prática, né? Estudar cosmovisão, são coisas que a gente consegue realmente trazer isso para perto e aplicar no nosso dia a dia. Tem uma parte aqui que eu achei bem legal, inclusive é um trecho bem grandinho, mas é assim, ela diz, eu estou vivendo esta vida, o que está bem na minha frente. Esta aqui em que casamentos são difíceis, esta aqui em que não estamos vivendo como deveríamos ou como gostaríamos, esta aqui onde estamos cansados, onde queremos fazer a diferença, mas não temos certeza de onde começar, onde precisamos colocar comida na mesa e escovar os dentes das crianças, onde temos dor nas costas e semanas entediantes, onde as nossas vidas parecem pequenas, onde temos dúvidas, onde lutamos com a falta de sentido, onde nos preocupamos com quem amamos, onde lutamos para encontrar o nosso próximo e amar os mais íntimos, onde ficamos de luto, onde esperamos. E nesse dia particular, Jesus me conhece e declara que sou dele. Nesse dia, ele está remindo o mundo, avançando o seu reino, nos chamando para nos arrepender e crescermos, ansiando a sua igreja a adorar, ensinando a sua igreja a adorar, se aproximando de nós e nos tornando um povo todo seu. Muito legal esse trecho, né? Que é isso, a gente fica nessa busca pelo extraordinário, quando na verdade o extraordinário acontece agora, né? No comum, na rotina,
tem coisa mais extraordinária do que Deus ter e estar nos transformando, né? Coração de pedra sendo transformado em coração de carne, e dia a dia a gente percebendo mudança na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor, e às vezes por intermédio de quê? De pessoas, de nós também. Isso é extraordinário, extraordinariamente comum, e a gente não percebe. O extraordinário, né? Veio habitar em nós, veio habitar em nosso meio, veio habitar, né, nessa terra e veio morar em nós, né? O que é surpreendente, né? Porque toda a sua glória e toda a majestade, ele se despiu para, né, estar aqui. Então, que a gente possa ter esse olhar. E aí, todo final de capítulo tem algumas perguntas, né? Que é legal a gente olhar, a gente ajuda a gente a fazer um autoexame. Se alguém respondeu, alguém quiser compartilhar, né? Mas, de qualquer forma, recomendo que a gente esteja prestando atenção, né? Tem uma pergunta aqui, acho que é a 4, que ela pergunta assim: é difícil você acreditar que é amado por Deus? Se sim, quais são alguns dos obstáculos para abraçar a sua identidade como amado, né? Acho que é uma das coisas que é importante a gente rever, né? Porque às vezes a gente tem essa dificuldade por algum pecado, enfim, que a gente não consegue, né, se perdoar, como a gente diz, né? Eu sei que Deus me perdoa, mas eu não consigo me perdoar, e às vezes a gente precisa estar colocando ele diante do Senhor mais uma vez, né? Alguma dificuldade que a gente tenha de entender do amor de Deus, né? Alguma dificuldade que a gente tenha de compreender a nossa identidade, para que a gente possa entender como a gente, né, colocar tudo isso diante do Senhor e entender mais quem nós somos nele, né? Lê Efésios 1, recomendo, lê Efésios 1 de novo. Então, não sei se alguém quer falar de alguma dessas perguntas, mas eu não vou ler Então, todas, não. achei também essa 4 bem legal. E isso é muito comum, né? E, inclusive, tem até um vídeo lá no Meninas, que foi uma live falando sobre a questão do pecado, né? Porque o que acontece? A gente peca, a tendência é a gente querer se afastar de Deus, quando na verdade a gente deveria chegar até Ele, né? Que a graça, a misericórdia, o perdão. E essa dificuldade de sentir amado, como você falou, justamente, às vezes pecados recorrentes, né? E não é para se achegar até o Senhor, né? E essa questão também do amor de Deus muitas vezes é algo muito abstrato, né? De ser algo distante, algo que a gente não traz realmente para perto. E isso é um problema de, assim, falta de conhecer a Deus, né? A gente precisa ir até Ele, conhecer mais, cada dia mais, e a gente é constrangido por esse amor, né? A gente é constrangido pela realidade do amor de Deus nas nossas vidas. E isso nos traz essa certeza de ser amado, de ser escolhido apesar de nós mesmos, apesar das nossas fraquezas, porque não é por causa da gente, né? Não é, ele não olhou para Evelyn e disse, bonitinha, né? Não, é por causa de Cristo, né? Porque quando Deus olha para nós, é Cristo quem ele vê, né? Nós fomos revestidos pela nova roupa de Cristo, né? Quando Cristo tem a doutrina da redenção, né? A doutrina, mas tem também a questão tipo, não só houve a imputação chama dupla imputação, lembrei agora. Cristo morreu na cruz para que a justiça dele fosse imputada em nós. O nosso pecado, às vezes a gente só lembra dessa parte, que Deus perdoou ali os nossos pecados na cruz. Então ali, ó, nossos pecados foram colocados sobre Cristo, ele morreu e pronto, perdoado foram os nossos pecados. Mas não, tem a segunda parte que é complementar, que é a de que a justiça de Cristo foi colocada sobre nós e por isso nós somos salvos, né? Então, existe novas roupas, existe uma limpeza, mas não é limpeza nossa, mas é de Cristo. Então, nós somos amados em Cristo. Aprendi no GAP. Sim, e a Adriana falou uma coisa aqui que eu ia comentar também. Às vezes a gente não tem essa compreensão mais concreta do amor de Deus por experiências pessoais, né? E isso só mostra como a nossa liturgia diária nos ajuda a compreender,
né, esses conceitos também, porque às vezes a pessoa cresceu sem amor, né, cresceu em uma família, um ambiente com pouco amor, com amor nenhum, com agressividade, Desconfiança, né? Decepção, então às vezes desconfiança, acha que Deus vai, né, abandonar em sim, algum momento, realmente. sim, ou cresceu ouvindo muito mais sobre um Deus que cuidado com o que você faz que Deus está vendo, né? Cuidado com o que você, com as amizades que Deus está vendo, né? Então, cresce com esse medo de Deus, né? Deus é um policial, é um detetive particular que está o tempo todo assim atrás da pessoa tirando foto para levar para o pai bater em casa quando a pessoa chega, Às né? vezes a gente tem essa imagem mesmo de Deus ser um cara mau, cara fechada no trono, olhando assim para baixo para ver o que a gente está fazendo. E Para mandar um realmente, raio, assim, né? é, Então, essas coisas podem trazer uma dificuldade na nossa identidade, na nossa percepção de quem Deus é, do que Ele fez por nós, e a gente precisa, às vezes, pedir ajuda também, né? Às vezes, a gente, no nosso momento de oração, de leitura, a gente entende, mas não consegue trabalhar isso na gente, e a gente pode pedir ajuda, né? um discipulado, né, Aconselhamento, um sobre isso. discipulado, né? Pedir ajuda, né? Um pastor, uma líder, alguém mostrando nessa realidade. E às vezes, quando a gente já consegue perceber essa dificuldade na gente, a gente já chega com um passo dado, né? E aí tem outras perguntas interessantes também, que a gente pode, né, voltar e dar uma relida. Mas vamos para o segundo. Vamos para o segundo capítulo, né? Que a gente já passou um pouquinho aqui. Mas arrumando a cama, a liturgia ritual e o que forma uma vida. Eu acredito que a gente já falou bastante coisa que tem nesse capítulo também, né? Mas vamos lá explorar ele um pouquinho. Ela diz, começa, né, se perguntando assim, qual o sentido de arrumar a cama, né? Se eu vou desforrar de novo, para quê, né? Eu entendo porque a gente lava a louça, porque a gente precisa reutilizar a louça, limpa. Mas por que arrumar a cama, né? E aí ela faz uma pesquisa, e aí o pessoal, né? Tem os defensores, tem quem acha um absurdo, tem uma amiga que só arruma a cama para dormir, né? Que eu achei essa mais curiosa de todas, mas interessante, né? Que ela não arruma logo, mas arruma na hora de dormir, tudo bem? E ela vem falar sobre aqui uma coisinha chamada imprinting, né? Que só quem viveu o crepúsculo aqui já sabe muito bem o que é isso, porque sim, é um conceito, né? É um conceito estudado aí nas neurociências, neurobiologia, né? Que os animais têm, mas que os seres humanos também fazem. Não como os animais, né? A gente, porque eu não sei se vocês já viram, tem até uns vídeos que um dos animais que mais faz isso com facilidade é o pato, né? Quando o pato sai do ovo, a primeira pessoa a primeira pessoa, animal que ele identifica, ele acha que é a mãe. Então, eu já vi uns patinhos seguindo um cachorro, que foi, saíram vários patinhos assim, e a primeira que ele viu foi um cachorrinho, e eles seguiam achando que era a mãe dele, né? E outros animais têm isso também, né? Animais silvestres que são resgatados, criados em cativeiro, alguma coisa assim, e eles têm esse imprinting e começam a ver ali aquela referência como a mãe deles, né? E ela vem trazer esse Tarzan, conceito. Tarzan? Tarzan, ele Ah, não, sim, só que não foi assim que saiu, né? Mas sim, ele foi criado sim. por gorilas, né? Macacos. E ele é interessante isso, né? Porque no caso do ser humano que tem a racionalidade e claro que é uma história fictícia, né? Mas inclusive tem, né? Se eu não me engano, tem um caso de um menino que foi criado assim, na selva. E eu Sim, acho que até a por lobos. inspiração do Tarzan. Por quê? Por lobos, né? Tem uma menina que foi criada por lobos. Então, é, é interessante porque, tipo, você não perceber a diferença, né? De tipo de pele. Os macacos, por exemplo, são cheios de pelos, você não tem. Enfim, só E, um devaneiozinho. e aí vem a crise existencial, imagina, né? Por que É, eu não sou como meus irmãos? Mas ela vem dizer que isso, né, vem trazer, né, essa questão assim, do que é a primeira coisa que eu faço no meu dia, né? Que a primeira coisa que ela disse que fazia era pegar o celular, que o celular funcionava como uma cafeína digital para estimular o cérebro que está ali, né, com aquela neblina do zumbi que acordou, mas não está acordado, que se ficar parado meditando, dorme sentado, né, porque eu era assim, então eu já fiz isso muito, né, às vezes faço, mas eu tento evitar, que é pegar o celular para tentar se acordar, né, mas aí ela vem dizer que sem perceber ela está criando
um hábito que é resistência ao tédio e o medo do tédio, né, que a gente falou sobre, né? Eu também lembrei muito do livro 12 Maneiras, eu acho que está bem associado, né? Ela disse que, né, no momento ali de Quaresma, que a Igreja Anglicana participa também, né, os 40 dias antes da Páscoa, ela vem implementar esse novo hábito, de tentar evitar pegar logo o celular e tentar implementar um novo hábito naquele momento, né? Então, ela começa a arrumar a cama e ela se vê ali com um novo hábito, um novo imprint e uma reflexão, que é Deus entrando no caos e fazendo ordem e beleza. E ela diz que quando ela arruma a cama, ela está fazendo do pequeno caos uma pequena ordem. E ali também, né, falar com o Senhor, convidá-lo para o seu dia, né, fazendo esse início, né, do dia dela algo novo. E isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente quer fazer a liturgia como se só a atitude fosse, né, funcionar. Não, porque agora eu arrumei a cama. Aí eu já não estou no celular. Aí eu já estou mais perto do Senhor, porque eu arrumei a cama. Mas não é questão de arrumar a cama, mas é de convidar o Senhor para estar ali com ela, né? De parar esse momento. E ela diz, né? De fazer uma oração, de ler a palavra, de ficar em silêncio, mas pensando, né? Trazendo aos pensamentos justamente aquilo que ele está falando da meditação, né? De trazer à mente essa renovação diária da graça e da misericórdia do Senhor. Ela fala aqui que a nossa maneira de estar no mundo nos adentra por meio do ritual e da repetição. Todos os dias nós somos moldados, sabendo ou não, né? Então, a gente às vezes não tem consciência daquilo que a gente está fazendo, né? A gente faz essas práticas sem saber o que a gente está fazendo com a gente, sem perceber o que a gente está fazendo com o nosso dia. Daqui a pouco a gente faz, como assim? Já acabou o dia, né? Como assim? O que foi que eu fiz hoje, né? Para onde foram meus minutos? Embora, né, a gente creia no Evangelho profundamente, ela diz que às vezes a gente passa os nossos dias como se fosse um incrédulo, né? E aí vai para o livro Incredulidade de John Piper, é quase Wikipédia, só fazendo os links aqui, né? Só os nominhos azuis aparecem aqui. A gente vai vivendo como se não tivesse um Deus presente no nosso dia. Ele está presente no momento devocional, ele está presente na oração final do dia, ele está presente quando a gente está atravessando a rua e uma moto quase bate na gente, a gente diz misericórdia, né? O Senhor me livrou, mas aí o resto do dia, né? Não, a gente tem os nossos princípios, né? Eu não vou fazer isso no trabalho que me pediram, porque isso é contra os meus princípios. Só que às vezes a gente está vivendo pelos princípios cristãos sem o Cristo, né? Vivendo com Mateus práticos, como o Evelyn colocou aqui. E aí, a maior parte do que molda a nossa vida, a nossa mente, não acontece justamente nessa consciência. Ela acontece no nível embaixo da mente, né? Que ela colocou aqui, eu sei muito bem porque foi usado esse termo e não outro, que é para não trazer confusão com alguns termos da psicologia, né? Mas isso é algo que se desenvolve no nosso cérebro para que a gente poupe energia, né? Os hábitos, eles são levados para esse nível debaixo da nossa consciência para que a gente não tenha que gastar energia da nossa mente aprendendo tudo de novo, né? Então, eu sempre digo assim, né? Vocês lembram quando vocês precisaram aprender a riscar um fósforo? Não, por quê? Porque isso foi levado para um nível embaixo da nossa consciência, porque senão a gente todo dia tinha que aprender e fazer isso conscientemente, né? Então, quando a gente aprende as coisas, a gente joga para esse lugar. Por isso que a gente não percebe o que é que a gente está fazendo, né? A gente não percebe mais os caminhos que a gente está andando, a gente só chega no lugar que a gente já está acostumado a ir. E aí que está o perigo de a gente não perceber algumas coisas que estão moldando o nosso coração, né? Que está moldando a forma como a gente está vivendo todos os dias. Ela traz aqui uma reflexão que foi direcionada por algum texto de Agostinho, que diz que para a gente ser um povo diferente, não apenas consumidores diferentes, né? Que a gente falou lá no começo, que às vezes a gente só quer separar assim, o que a gente consome, né? É a música gospel, é a roupa moda evangélica, é o lugar que a gente vai, né? A gente vai vivendo como diferente, mas a gente só está vivendo como se fosse um povo alternativo, né? Como se a gente fosse mais uma tribo, assim, né? Tem os emos, tem os góticos, tem as patricinhas e tem os evangélicos, né? E não é isso, né? Ele diz que a gente precisa assumir práticas e hábitos que direcionam o nosso amor e o nosso desejo para Deus, né?
onde é que a gente está colocando o nosso coração naquilo que a gente está fazendo. Não é só o que a gente está consumindo, não é só a mídia, a música que a gente está ouvindo, tá? A gente está vendo, né? Mas a gente está ali, só sigo o Instagram de gente crente. Mas a gente está consumindo como, né? A gente está consumindo como um cristão ou como um ateu também consome os conteúdos dele. Nós nos movemos em padrões que às vezes não refletem sobre cada dia, cada ação do nosso dia. E é nisso que a gente está moldando os hábitos. Né? Fica a pergunta, né? Ela coloca aqui, que tipo de pessoas a nossa liturgia está nos tornando para si? Nos formando para ser. E aí, né? Aquelas tapas na cara. Se a gente for observar os nossos dias, a gente for observar, né, um dia comum da nossa vida, a gente pode pensar assim, né? A pessoa que vive assim todo dia, ela está vivendo assim para quê? Ou para quem? Né? Quem é que ela está se tornando a partir disso? Ela cita muito James Smith nesse capítulo, né? Tem até um livro que está aí também, em pendência para ler, que é o Você é Aquilo que Ama. Mas ela vem trazer, porque ele vem trazer muito sobre nossos corações serem moldados pelos nossos hábitos, né? E ele pede que a gente examine os nossos dias. Né? Existem práticas que a gente adquiriu sem saber, porque a gente foi colocando o celular ali no despertador, do lado da cama, né? E acordando, já pegando ele, abrindo o Instagram, né? E mexendo, a gente não fez isso assim. Porque agora eu quero colocar o celular como a primeira coisa que eu faço no dia. Não, a gente só foi fazendo. Só foi fazendo, né? Quando a gente vê, isso já virou uma prática. Há rituais da cultura que nós imergimos talvez de uma forma ingênua, né? Existem coisas que está todo mundo fazendo e a gente também foi, e a gente não percebe que está imerso nisso, né? Então, tem perguntas aqui para a gente pensar sobre a nossa vida, né? Para a gente observar um pouquinho algumas coisas que a gente faz, poxa, não sabia que eu estava fazendo isso. Às vezes alguém dá um toque, deixa eu perceber o que tu está fazendo isso, que tu está assim, e às vezes a gente já, né, fica na defensiva. Mas a gente precisa, né, ter o coração ensinável para que quando essas perguntas vierem, a gente também seja ensinado. As formas frequentemente invisíveis e silenciosas com que passamos o nosso tempo são o que nos formam. Né? E aí ela vem citar esse estudo da Universidade de Virgínia, que a Vim falou, né, que as pessoas preferiam tomar um choque a ficar no silêncio com seus pensamentos. Né? Veja só o nível, né, que a pessoa não consegue lidar com os próprios pensamentos. E aí, ele vem dizer que viver nesse ritmo de repetição é parte do ritmo da fé, né, que é a gente viver de novo e de novo, porque ela diz que o cerne da nossa formação está nessa monotonia do que a gente vai fazendo de novo, né? Deixa eu ler aqui uma citação dela um pouquinho grandinha, mas diz assim: quando contemplamos a riqueza do Evangelho e da Igreja e achamos isso tudo chato e irrelevante, na verdade, nós que estamos outros. Desculpa. Perdemos a nossa capacidade de nos maravilhar com o que realmente é maravilhoso. Precisamos ser formados como pessoas capazes de apreciar a bondade, a verdade e a beleza. Preocupação, ela vem falando que a gente vai ficando, às vezes, deixando de contemplar a beleza do Evangelho. Foi um professor que falou isso, né? Que alguém disse, ele disse para um aluno ler, acho que foi Agostinho, e o aluno disse, não, porque é muito chato. Ele disse, chato é você, né? E aí ela vem falar, olha, quando a gente contempla a riqueza do Evangelho, da igreja, e a gente acha isso chato, é porque a gente está né? A gente está chato, né? A gente precisa. Se a gente acha que Deus é chato, né? Deus Todo-Poderoso, Glorioso. Se a gente está vendo chatice nisso, quem está chato é a gente, né? Que não está vendo as coisas como elas realmente são. Evelyn, eu não estou te ouvindo. Teu microfone está aberto, mas eu não estou te ouvindo. Agora tá? Estou. Tirei o fone aqui. Nessa parte do professor, ela fala que nós perdemos a capacidade de nos maravilhar com o que realmente é maravilhoso.
E aí ela diz, né, precisamos ser formados como pessoas capazes de apreciar a bondade, a verdade e a beleza. E eu não sei quem é que fala, mas é algo que eu sempre pego muito para mim e às vezes eu até falo sobre essa questão de que existe beleza e verdade nesse mundo caído, né? E aí e é justamente isso que ela vem falar, para a gente treinar os nossos olhos a ver isso, apesar da queda, né? Eu ia dizer da caição, repare. Eu acho que o efeito prisma e Norma Braga falam muito dessa questão da beleza, né? De a gente ter esses olhos para ver também a beleza do Senhor nesse dia a dia. E ela vem falar que nós precisamos aprender os hábitos lentos de amar a Deus, né? Porque a gente não constrói coisas nas carreiras, né? Como a gente fala aqui no Nordeste. A gente não constrói uma casa do dia para a noite, né? Tem aquele quadro, eu nem lembro qual programa era, que construía, reformava uma casa em 7 dias. Eu sei que eles faziam aquilo e Lar ficavam docilar. assim, eu ficava, mas gente, o cimento nem secou, eles estão pintando, como pode? Tem que esperar secar, né? Eles usam lá os produtos tecnológicos para secar mais ligeiro, para ficar tudo pronto, mas uma árvore não cresce do dia para a noite, né? E as raízes crescem, vão crescendo primeiro, né? A gente, a plantinha nem saiu, mas as raízes dela já estão crescendo. Não é do dia para a noite, a gente precisa de tempo, a gente precisa da lentidão do processo para que a gente, né, seja construído, né, em firmes alicerces. Né? Eu não sei se você já viu assim, a construção de uma casa do zero, mas eu tenho um tio que é pedreiro, meu pai ajudava também as casas assim, da minha avó, minha tia, tudo foi construído e eu ficava lá, só vendo eles cavarem, né, para chegar na rocha, para começar a base da casa. E ali é um processo, né? Ali é um processo lento, né, de quebrar pedra, de fazer tudo isso devagar, e é nessa lentidão que a gente adora o Senhor, que a gente constrói esses hábitos de amar a Deus. Porque aquilo que é construído rápido é mais fácil de cair também, né? É muito mais fácil de ser destruído aquilo que é feito nas pressas. A obra de arrependimento e fé é diária e repetitiva, né? A gente se arrepende e crê todo dia, e todo dia tem que ser assim. Todo mundo quer uma revolução, mas ninguém quer lavar uma louça, ela diz, né? A gente quer que o Senhor, né, venha com tudo e transforme a gente, e que a gente transforme a igreja, que a gente transforme o cenário da nossa cidade, a gente transforme o mundo, a gente transforme as nações, mas o básico da fé, o básico da caminhada cristã a gente não quer fazer, né? Desenvolver o fruto do Espírito a gente não quer, né? Buscar a paz com os nossos irmãos a gente não quer, servir a igreja, né, para valores a gente não quer. E aí a gente precisa ter esses olhos para essas pequenas coisas, né? Porque ela diz, não, eu ainda quero a revolução, mas eu preciso começar lavando a louça, né? Eu preciso começar fazendo a faxina na igreja, vamos dizer assim, né? Ajudando no básico. Ela diz que frequentemente quer pular as coisas entediantes e diárias para ter êxtase da fé ousada. A gente não quer fazer nem o beabá, né, Dri? Não quer. A gente quer ler Agostinho sem saber ler, sem saber ler as letras. A gente quer pular, a gente quer ter as experiências mais fortes, a gente quer ter o mover do Senhor, mas se a gente não tiver fundamento na rocha, essas coisas vêm e é vento, né? E a gente fica como crianças, né? Sendo levado por vento, como Paulo falou. Vocês estão aí e passa um ventinho e vocês vão. E aí passa outro ventinho e vocês vão. Por quê? Porque a gente quer a novidade, quer o êxtase, quer a experiência, quer ter essa experiência viciante desse ser inebriando o nosso ser, né? Então a gente deve buscar o Senhor, a gente deve buscar, né, esses momentos grandiosos com o Senhor, com certeza, mas a gente não pode ignorar o dia a dia, né? Porque a gente está esperando só o domingo, o culto da noite, né? O grande acontecimento, e aí o resto do dia, o resto das horas, tchau, né? Acabou. E aí ela fala em algum momento também sobre a questão eu acho que eu pulei assim, né, que eu falei do culto, desses cultos que estão sendo transformados para consumidores, né, que são o culto show de rock, é o culto do entretenimento, é o culto da apresentação, né, que está fazendo essa É que eu leia novidade, esse trecho? pode ler, por favor.
Eu me preocupo ao pensar que, quando o nosso culto se parece com um show de rock ou um programa de entretenimento, estamos sendo formados como consumidores, pessoas que estão atrás de arrependimentos e sobressaltos, quando o que precisamos é aprender uma maneira de estar no mundo que nos transforma diariamente com ritmos de arrependimento e fé. Precisamos aprender os lentos hábitos de amar a Deus e aos que estão ao nosso redor. Aí ele fala, né? Ela fala, nosso vício em estímulos, impulsos e entretenimento nos esvazia e nos torna chatos, incapazes de abraçar as maravilhas ordinárias da vida em Cristo. É. E a gente fica, né, buscando isso e aí fica insatisfeito com o que tem para oferecer, né? Às vezes não consegue ficar numa igreja, que quer, aí depois troca, depois troca, depois troca, porque quer sempre consumir, né? Quer ser a novidade. Então, ela diz que aqui que o ponto de trocar a liturgia matinal dela foi se habituar com a repetição, treinar de uma forma minúscula a viver com os olhos abertos para a presença de Deus no dia ordinário. Então, no dia ordinário, o Senhor também está lá, né? É como fala naquela parte de Elias, né? Quando Elias estava, né, todo esquisitão, descontente, com medo, fugindo, né, meio estranho assim com o Senhor, e ele foi lá, né, se esconder, e aí passou um vento forte, mas o Senhor não estava nesse vento forte, e aí veio, né, todo aquele acontecimento, e o Senhor não estava ali, mas veio uma brisa suave, e o Senhor estava ali. E às vezes é isso, a gente está esperando vir a tempestade, o furacão, né, de um acontecimento grandioso, e a brisa está passando aqui, o ventinho está soprando, o vento está soprando. Nosso cabelo aqui, né, o meu não balança tanto, porque tem tamanho para isso, mas está ali o Senhor soprando, e a gente dizendo, Senhor, né, sopra, né, e ele estou soprando, né? Doses diárias. Eu sei que eu já contei essa história milhões de vezes aqui, mas é como a questão daquele cara que está se afogando, né? E Sim. aí passa um barco, ele ora a Deus, Senhor, me ajude, não deixa eu me afogar. E aí passa um cara para salvar ele, ele, não, eu já orei, Deus vem me ajudar. E aí, fim da história, ele morre, né? A provisão estava ali, era algo comum, um barco, né, em um rio, não é, mas ele estava esperando o extraordinário, um anjo descendo e puxando ele pelos cabelos, só pode. O Senhor é um Deus capaz de realizar coisas inimagináveis na nossa vida, né? Ele ainda realiza milagres, ele é um Deus, né, do extraordinário, como tem uma música para isso, eu não lembro nem quem é, mas ele é. Só que o extraordinário dele também habita nas coisas simples, nas habilidades que ele nos deu, né, na capacidade que ele concedeu ao homem de construir coisas, né? Às vezes a gente está esperando realmente que o Senhor fale conosco de uma forma, né, gritante, assim, no outdoor, e às vezes ele está falando através de um irmão, né, que chega na gente para falar alguma coisa, e a gente, não, tá certo, né? Deus vai me responder, e Deus está respondendo, né? Só que às vezes não é do jeito que a gente quer. Então, a gente precisa, né, esse livro é um chamado para que a gente olhe para o nosso dia a dia com esses olhos abertos que ela falou aqui, né? Que a gente busque na repetição, que a gente já faz, né? Mas olhar para essa repetição, olhar para os momentos da nossa vida, aquilo que a gente faz, ver com esses olhos de quem está sendo criado, né, sendo transformado diariamente, mas a gente olhar com essa intencionalidade. Não é que a gente vai ficar o tempo todo examinando aquilo que a gente faz, mas para a gente realmente sempre estar parando para perceber, né, o que, é que o Senhor tem soprado nas nossas vidas todos os dias. Quando a gente lava a louça, quando a gente arruma a cama, para quem arruma a cama, quando a gente acorda, né? Mas que o Senhor ele está presente na vida comum, né? Então, esse foi o segundo capítulo, né? A gente já passou do tempo, mas é muito interessante, né? E aqui também tem algumas perguntas, tem sugestões práticas que a gente possa ver aquilo que a gente pode fazer na nossa vida, que se encaixa, que faz sentido, né? Para a gente estar tentando mudar para que a gente possa estar, né? Sempre com a direção do Senhor, né? Que a gente não queira imitar a vida de Tish, né? Os jeitos dela, né?
tudo aquilo que ela implementou, porque isso não foi do dia para a noite, né, que ela veio fazer essas coisas, mas que nesses processos a gente possa também estar buscando alguma mudança, né, na nossa vida. É bem pessoal, exatamente. Então, vamos orar para a gente encerrar e depois a gente tira foto, tá, gente? Não fuja, a gente vai tirar a nossa foto, né? Alguém quer orar? Fiquem à vontade. Eu posso orar? Se alguém quiser, pode ir na frente. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Deus, por esse momento, por esse estudo, Deus, em cima desse livro. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações durante essa tarde, início de noite. Que o Senhor nos ajude a colocar tudo isso em prática, Deus, e nós possamos fugir de hábitos que não são saudáveis, que não nos levam mais para perto do Senhor, que nos viciam de uma certa forma, que nós possamos olhar também para a nossa vida do ponto de vista da tua palavra, do ponto de vista litúrgico também, que nós possamos ver que tudo e qualquer coisa que possamos fazer nessa vida pode e deve ser feito para a tua glória. Nós fomos criados para a tua glória, Senhor. Nos ajuda a colocar isso em prática no nosso dia a dia, a servir ao nosso próximo, a buscar no Senhor entendimento, para que a gente possa conhecer o teu abundante amor mais de perto, que não seja uma realidade longe e distante, mas que nós possamos nos sentir amados, porque realmente somos amados pelo Senhor, recebemos nova vida por causa do teu Filho Jesus. Então, que o Senhor nos ajude, Deus, a implementar estas coisas no nosso dia a dia, a talvez substituir hábitos ruins por hábitos que, que são comuns e simples, mas que vão nos trazer benefícios, vão nos trazer contemplação, vão nos trazer um momento com o Senhor, vamos trazer um serviço verdadeiro e real ao nosso próximo. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e continue sendo conosco durante esse resto de noite. Que o Senhor possa nos ajudar a servir ao Senhor com honestidade, com tudo que nós somos, Deus. Amanhã é dia do Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações também, que o Senhor nos ajude, direcione o culto ao Senhor e nos ajude a pôr em prática a nossa liturgia diária, seja em momento de culto ou na segunda-feira e nos outros dias. Em teu nome nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém.